Hoje você vai entender os custos ocultos dentro de um leilão. Isso mesmo. Poucas pessoas falam sobre os custos ocultos que pode encarecer a sua arrematação. Então, muita gente fala da arrematação no leilão, da comissão do leiloeiro, transferência, às vezes você vai gastar ali com um guincho ou dar uma guaribada no carro. Mas tem outros custos que poucas pessoas falam que é importante você adicionar isso dentro do seu risco quando você for fazer uma arrematação. Então, trazendo aqui para vocês, ó, os custos ocultos dentro de um leilão. E quando a gente fala dos custos ocultos, a gente vai abordar aqui o leilão judicial, o leilão de financeira e o leilão de ferramenta, utensílios, porque o mundo dos leilões ele é um mundo de oportunidades. Então, a gente tem que estar atento à oportunidade e saber quais são esses custos extras que pode encarecer, fazendo a gente deixar de arrematar aquele bem por esses custos adicionais que muita gente deixa passar batido. Então, trazendo aqui para vocês, ó, quais são os custos extra de um leilão de ferramenta e de eletrônicos. Aqui eu peguei um leilão, ó, que tem leilão de eletrônico, smartphone, joias, bens de apartamento, ó, desativação de uma loja. Então, ó, itens industriais e equipamentos. Então, aqui, ó, são itens eletrônicos, ferramentas, tem uma variedade muito grande. E quais são os custos que tem nessa arrematação? Além dos 5% do leiloeiro, ó, os arrematantes deverão pagar 5% do leiloeiro. Isso daí muita gente sabe. Provavelmente você vai pagar 5%, 10%, vai depender de cada leilão com as suas taxas. Agora, despesas administrativas. Renan, eu achei que era só carro que tinha essa despesa administrativa. Não. Quando a gente fala em leilão, em modo geral, tem esses custos extras que poucas pessoas levam em consideração. E aqui tem o custo de despesas administrativas. E quanto que é esse leilão, não, quanto que é esse custo de despesas administrativas? Trazendo aqui um ranking de despesas, porque a gente viu, tem joias, tem ferramenta, tem maquinário, tem utensílios de casa. Então, cada um tem um valor. E aqui tem um ranking, ó. Se a gente arremata de 1 centavo a 99,99, a gente vai pagar uma despesa administrativa de R$ 44. Se a gente arremata um item de mil a 1.099, a despesa administrativa é de R$ 314. Ou seja, além dos 5% do leiloeiro, você ainda tem que adicionar essas despesas administrativas. Ah, Renan, é longe da minha casa, vou gastar muito para ir buscar. Você também tem que contar isso. Então, isso é uma variável. Por quê? Tem gente que mora perto, tem gente que mora longe. Então, esse risco aí você já tem em média quanto você vai gastar. Mas quando você faz a arrematação, muitas vezes você só está levando em consideração o valor dos 5% do leiloeiro. Ah, é utensílio de casa, é ferramenta, então é só a comissão do leiloeiro e o gasto para ir lá buscar. Não, dependendo do leilão, tem esse risco aqui, ó. E aqui ele está mostrando. Cada valor tem uma despesa administrativa. Agora, se você vai lá, R$ 10.000, R$ 15.000, o valor já fica maior. Ou seja, se eu faço uma arrematação de 10.000 a 14.999, o custo de despesa administrativa sobe, vai para 1.435. Então, você precisa entender um todo na hora de você fazer sua arrematação. Quais são todos os custos? E esses custos extras, muitas das vezes, encarece ali a sua arrematação, quando a gente está falando de ferramenta e eletrodomésticos. Trazendo agora para o leilão de financeira, que é um leilão conhecido, muita gente participa, já ouviu falar. Então, aqui eu trouxe um exemplo, é, o quanto ele pode encarecer essas despesas extras. Então, a gente pegou aqui um exemplo, um leilão de financeira, peguei esse Citroën C3 como exemplo, vamos supor que ele foi arrematado aqui, ó, no maior lance, R$ 18.000. Ele foi inicial ali, 16.000, já está no maior lance, R$ 18.000, pagamento à vista. Renan, ele saiu por esse preço? Não sei te dizer, mas aqui eu peguei só um exemplo para você ter uma noção de quanto que isso encarece essas despesas mal calculadas na hora da sua arrematação. É o exemplo, vamos supor que ele saiu por R$ 18.000. Então, o maior lance ali, o lance ganhador foi de R$ 18.000.
Algumas pessoas já colocam ali comissão do leiloeiro, despesas administrativas, poucas pessoas já pensam por essa parte, e despesas com preenchimento do ATPV. O que que é isso, Renan? Agora não tem mais aquele verdinho, né? A gente não tem, então tem que pagar para imprimir um documento de transferência do veículo, então é cobrado também. Ou seja, você arrematou ali por R$ 18.000, mais 5% do leiloeiro, que daria R$ 900, despesas administrativas, que nesse caso deu R$ 1.900, e despesa com preenchimento ali da transferência. Total, 20.840. Então, só aí já subiu a sua arrematação. Ela não foi R$ 18.000. Vamos supor que a gente colocou ali uma manutenção, que tem que ter uma manutenção. Você vai pagar para dar um retoque, você vai pagar para lavar o carro. Vamos supor que o carro não estava estragado, só precisava dar uma guaribada, né? Aqui a gente fala dar uma higienizada, lavar o carpete, lavar por dentro, deixar o carro apresentável para vender. Você não vai deixar o carro de qualquer jeito. Então vamos supor ali, tem uma manutençãozinha preventiva, mais uma guaribada no carro, gastou R$ 1.500. Ou seja, esse carro ele já foi para 22.340. Quando você fez a sua arrematação, ele foi por R$ 18.000. Então você imaginou às vezes ali o custo do leiloeiro e um gastozinho para manutenção e ir buscar o carro. Só que, olha só, a sua arrematação foi por 18.000. Os custos ocultos, com esse somatório, foi para 22.340, ou seja, uma diferença de R$ 4.340. Talvez isso é o seu lucro da operação. Então, viu como é importante você ter ali um cálculo sobre o quanto você vai gastar, até quanto você pode ir no seu carro? Você não pode ser emocionado. Os leilões hoje em dia tem muita gente emocionada ali achando que você vai pagar o preço da tabela quase e tá tudo certo. Não tá. Olha só, esse aqui é um carro popular. Se arrematou por 18, subiu 4.340, sem levar em consideração alguma bucha que pode ter. Porque pode acontecer. Você anda ali uma semana, quebra uma peça, ou você acha que o carro estava bom e não estava. E a manutenção veio de ser 1.500, é 3.000. Olha o tanto que sobe. Então, você precisa prestar muita atenção nesses outros custos. E aqui eu nem estou levando em consideração a transferência, que muita gente também deixa passar batido, que é mais aí uns R$ 500 que você deve adicionar aí nessa sua arrematação. Então, você precisa prestar muita atenção quando você for fazer sua arrematação. Ó, a tabela do carro é 30. Eu vou chegar até 25? Provavelmente não, porque tem esses outros custos que você provavelmente só vai descobrir depois da sua arrematação, principalmente de despesas administrativas. Cada leilão vai ter um valor específico que você precisa saber antes de participar. Agora trazendo para o leilão judicial. Quais são as despesas que um leilão judicial pode ter? Então, o leilão judicial ele já é um pouco diferente do leilão extrajudicial, que é o leilão de financeiro, o leilão de seguradora. O leilão judicial ele tem outras despesas. Quais são elas? Despesas do leiloeiro, carta garantia, guincho, manutenção, transferência e advogado. Renan, então quer dizer que se eu fizer uma arrematação lá daquele jeito que você ensina, comprando em 30 vezes no boleto, parcelado, eu vou ter isso tudo de gasto? Depende. E eu tô aqui para te falar a verdade. Depende, porque vai depender do seu processo. Esse processo é um segredo de justiça? Se for segredo de justiça, provavelmente você vai precisar de um advogado para ter acesso a essa ação judicial. Então, aqui eu coloquei as despesas extras que você não vai encontrar ninguém falando. Então, olha aqui para mim. Eu preciso que você siga esse perfil, dê um like nesse vídeo, porque a gente vai falar a verdade, a gente é transparente. Então, eu quero ensinar você a fazer uma arrematação, mas não é mil maravilhas. Tem sim as suas dificuldades e eu estou mostrando aqui para você. Então, olha só quais são as dificuldades que você pode ter de gastos extras dentro de um leilão judicial. Como eu falei, comissão do leiloeiro, carta garantia, guincho, manutenção, transferência e advogado. Comissão do leiloeiro vai variar de 5 a 10%. Carta garantia. Renan, o que é a carta garantia? A carta garantia, ele é o seu fiador dentro de um leilão judicial. Por quê? O seu carro, ele não fica penhorado. Então, a justiça quer uma garantia e não faz nenhum sentido
você dá um bem seu como garantia para fazer uma arrematação ali de um veículo de 15 mil, 30 mil, você dá a sua casa. Não faz sentido. Então a gente recorre à carta garantia. Nada mais é que um fiador. É uma empresa que a gente mostra, ó, arrematei esse veículo parcelado em tantas vezes, a parcela ficou em X reais. Você quer ser meu avalista? Ele vai te cobrar de 3 a 15%. Por quê? Vai variar qual é o valor da sua arrematação, quantos anos você vai pagar. Se você dividiu em 12 parcelas, a carta garantia vai te cobrar um valor X. Se você dividiu em 30 meses, ele vai te cobrar outro X, ele vai te cobrar Y. Por quê? O risco é maior, é mais tempo ali prestando um serviço. Então, tudo isso aqui é variável. Guincho. Às vezes está perto da sua casa, você não vai precisar de um guincho, porque muitas das vezes, quando é um leilão judicial, às vezes o carro está lá parado no pátio da justiça e o carro está com a documentação atrasada. Como que você vai sair com o carro com a documentação atrasada? Porque você já pediu para dar baixa, ainda não saiu, mas você pode ir lá buscar o carro. Você não vai andar com ele atrasado e correr o risco de cair numa blitz sem os documentos. Então, a gente recomenda que você pague o guincho. Manutenção normal, uma manutenção preventiva, higienização, o carro fica muito tempo parado. Transferência. Muitas pessoas às vezes acham que por se tratar de um leilão judicial, já dar baixa nas multas, financiamento e documentação, aí as pessoas acham, ah, a transferência também é por conta ali. Não, a transferência é por sua conta. Os débitos de multa, documentação, elas são dados baixos, mas a transferência é por sua conta. Então a gente também tem que contar aqui. E advogado. Eu deixei por último por quê? Quer dizer que todos os leilões judiciais eu vou precisar de advogado? Não. Todos os leilões você não vai precisar de advogado, mas eu preciso te informar que pode acontecer de você precisar de um advogado. Por quê? Se você manda uma petição, às vezes por e-mail, o juiz não aceita, que é uma petição direto no processo, se você não entende, o advogado vai ter que fazer esse serviço, mas é um serviço tranquilo. Dentro do nosso curso ali, já tem todas as petições prontas, você só vai copiar e colar do veículo que você adquiriu e mandar para o juiz. Só que se essa ação está em segredo de justiça, aí você já precisa que o advogado entre para poder ter acesso, porque só quem é advogado tem acesso. Então, quer dizer que todos vão precisar? Não, mas aqui a gente é transparente e mostra para você quais são os gastos extras que pode acontecer e você ter uma análise. No nosso curso, a gente ensina a fazer esse tipo de análise, como está o andamento do processo, se é um leilão que vai demorar um pouco mais, se ele vai ser um leilão rápido. Então, tem as vantagens e desvantagens. E eu já coloquei aqui um vídeo nesse canal, vou deixar aqui em cima, aqui no card, para você ver as vantagens e desvantagens de um leilão extrajudicial para um leilão judicial. E agora, nesse vídeo de hoje, eu estou trazendo quais são as despesas extras que você encontra no leilão extrajudicial, um leilão judicial e um leilão de eletro, ferramenta e maquinário. Mas uma coisa você tem que saber: você economiza muito. Então, esse vídeo foi para mostrar as despesas ocultas que pode acontecer dentro de uma arrematação de um leilão. Então, estuda, faz a sua análise, não seja um emocionado de comprar a qualquer custo. Tem leilão todo dia. Falando em leilão todo dia, eu vou deixar um link aqui, ó, do nosso grupo do WhatsApp. É um grupo gratuito, onde a gente manda oportunidade todos os dias no mundo dos leilões. Maquinário, ferramenta, você vai ver que dá para comprar maquinário e ferramenta com até 70% de desconto. Ou seja, caso tenha algumas despesas extra, ainda vale a pena. Então, o vídeo de hoje foi mostrando os riscos ocultos que pode acontecer. Os riscos não, os custos ocultos que pode acontecer dentro de um leilão, seja judicial, de ferramenta ou extrajudicial. Espero que você tenha gostado e até a próxima.